Laura Silva nunca imaginou que um dia estaria de joelhos no chão frio de uma mansão em São Paulo, implorando pela vida da própria mãe, enquanto um homem de olhos gelados decidia seu destino com um simples aceno de cabeça. Mas naquela noite de quinta-feira, 23 de agosto, foi exatamente isso que aconteceu. E tudo começou 3 dias antes, quando 2 homens de terno preto entraram na pequena floricultura dela, no bairro da Muca. Laura estava organizando as últimas rosas do dia, quando a porta se abriu com força. Eram quase 19 horas e ela já ia fechar. Os 2 homens não sorriram, não cumprimentaram. O mais alto, de cicatriz no rosto, foi direto ao ponto enquanto trancava a porta. Seu pai deve R$500 mil ao senhor Ricardo Almeida. Você tem 48 horas para aparecer com o dinheiro ou com ele. Laura sentiu as pernas fraquejarem. R$500 mil. Seu pai, Carlos Silva, havia sumido há 3 dias sem dar notícias. Ela correu para casa, um apartamento simples de 2 quartos no mesmo bairro onde a mãe Teresa a esperava. A senhora de 54 anos estava cada vez mais fraca por causa do câncer que avançava silenciosamente. Mãe, o pai apostou de novo. E dessa vez, deve muito dinheiro para gente perigosa. Laura disse, tentando controlar o desespero na voz. Teresa segurou a mão da filha com força, mesmo tremendo. Quanto? Perguntou com a voz fraca. 500 mil, Laura respondeu, e viu a esperança morrer nos olhos da mãe. Laura passou a noite inteira procurando o pai. Foi em cada boteco, cada casa de apostas clandestina, cada esquina onde ele costumava aparecer. Encontrou Carlos caído em um beco perto da Avenida Radial Leste, bêbado, cheirando a cachaça barata e vômito. Ele chorava feito criança quando a filha o sacudiu. Me perdoa, filhinha. Eu apostei a casa, apostei a floricultura, apostei tudo e perdi tudo. Laura quis gritar, quis bater nele, mas apenas abraçou aquele homem destruído que um dia foi seu herói. A gente vai dar um jeito, pai. Ela mentiu, porque no fundo sabia que não havia jeito nenhum. No dia seguinte, às 10 horas da manhã de uma sexta-feira ensolarada, um carro preto parou em frente à floricultura. Laura estava sozinha, organizando margaridas brancas quando ele entrou. Ricardo Almeida tinha 34 anos, mais de 1,80 m de altura, terno italiano que custava mais que a floricultura inteira, e olhos castanhos tão frios que pareciam congelar o ar ao redor. Cadê seu pai? Ele perguntou com voz grave e controlada. Laura engoliu seco. Ele não está aqui. Ricardo sorriu, mas não havia nada de gentil naquele sorriso. Que pena. Então, você vai pagar a dívida dele. Laura sentiu o mundo girar. Eu não tenho esse dinheiro. Eu não tenho nada. Ricardo caminhou até ela devagar, como um predador cercando a presa. Ele pegou uma rosa branca e cheirou, sem tirar os olhos dela. Você tem a si mesma. 1 ano da sua vida trabalhando para mim, morando na minha casa, fazendo o que eu mandar. Ou sua mãezinha perde o tratamento de câncer dela e morre em alguns meses. Laura sentiu as lágrimas queimarem, mas não caíram. Como ele sabia sobre o câncer, como ele sabia de tudo. Como eu sei que você não vai me matar? Ela perguntou com a voz tremendo. Ricardo jogou um papel em cima do balcão. Contrato. Assina ou sua mãe morre. Escolha. Laura pegou o papel com mãos trêmulas. Era um contrato de 1 ano como funcionária residencial dele, com cláusulas absurdas de obediência e disponibilidade total. Ela olhou para a foto da mãe na parede da floricultura, tirada antes da doença. Teresa estava sorrindo, cheia de vida, segurando um buquê de girassóis. Eu preciso me despedir da minha mãe, Laura disse com a voz engasgada. Ricardo olhou o relógio de pulso caro. Você tem 2 horas. Meu motorista te busca às 13 horas. E Laura... Ele segurou o queixo dela com força, obrigando-a a olhar nos olhos dele. Se tentar fugir, eu mato sua mãe primeiro e seu pai depois. Entendeu? Ela assentiu e ele soltou, saindo da floricultura como se tivesse comprado apenas flores. De volta ao apartamento, Laura abraçou a mãe e mentiu pela primeira vez na vida. Mãe, eu consegui um emprego. Uma família muito rica precisa de uma governanta que more com eles.
Vou ganhar muito bem e vou poder pagar seu tratamento melhor. Teresa olhou fundo nos olhos da filha e Laura teve certeza que ela sabia que era mentira. Mas a mãe apenas segurou sua mão com força e disse algo que ficaria marcado para sempre. Minha filha, às vezes Deus nos coloca no inferno para encontrarmos quem vai nos tirar de lá. Confia nele. Laura chorou, abraçou a mãe pela última vez como mulher livre e viu o carro preto parar na frente do prédio exatamente às 13 horas. No banco de trás, enquanto o motorista dirigia em silêncio pela marginal Tietê em direção aos jardins, Laura chorou todas as lágrimas que tinha guardado, porque sabia que a partir daquele momento sua vida nunca mais seria a mesma. A mansão de Ricardo Almeida ficava em um condomínio fechado no Jardim Europa, uma das regiões mais caras de São Paulo. Laura desceu do carro e ficou paralisada, olhando para aquela construção enorme de 3 andares, toda branca com janelas enormes de vidro. O portão de ferro se fechou atrás dela, com um barulho que soou como uma prisão trancando. O motorista pegou a mochila dela, a única coisa que ela trouxe com algumas roupas, e entregou para uma mulher de uns 40 anos que esperava na porta. Eu sou a Júlia Santos, trabalho aqui há 10 anos, a mulher disse com um sorriso gentil que parecia deslocado naquele lugar frio. Ela tinha olhos castanhos carinhosos e cabelos pretos presos em um coque. Vem, eu vou te mostrar seu quarto e explicar as regras. Enquanto subiam a escada de mármore, Júlia sussurrou baixinho. Escuta bem o que eu vou te falar, menina. O senhor Ricardo acorda às 6 da manhã e odeia barulho. Ele toma café sozinho às 7. Você não entra no escritório dele nunca. Não mexe nas coisas da irmã dele e quando ele falar com você, responde sempre sim, senhor ou não, senhor. Laura engoliu seco. E se eu desobedecer? Júlia parou e olhou nos olhos dela com pena. Reza para não descobrir. O quarto de Laura era no 2º andar. Simples, mas limpo, com uma cama de solteiro, um guarda-roupa pequeno e uma janela com grades. Grades, como uma prisioneira. Júlia deixou ela se arrumar e disse que o jantar seria às 20 horas. Laura sentou na cama e chorou em silêncio, abraçando a mochila. Será que a mãe estava bem? Será que Carlos tinha voltado para casa? Ela não tinha celular. Ricardo tinha tomado antes dela entrar no carro. Sem contato com o mundo exterior, ele havia dito. Era como se ela tivesse morrido para o mundo. Às 20 horas em ponto, Júlia bateu na porta e levou Laura até a sala de jantar. A mesa era gigante, de madeira escura, com 12 cadeiras. Ricardo estava sentado na cabeceira, mexendo no celular, um copo de uísque ao lado. Ele nem olhou quando Laura entrou. Senta, ele ordenou sem tirar os olhos do celular. Laura sentou na outra ponta da mesa, longe dele. Um homem grande, de uns 36 anos, entrou trazendo as travessas de comida. Esse é o Miguel Ferreira, meu braço direito, Ricardo disse ainda sem olhar. Miguel olhou para Laura e seus olhos demonstraram algo parecido com pena. Boa noite, senhorita, ele disse com voz grossa, mas gentil. O jantar foi silencioso e torturante. Laura mal conseguia engolir a comida, mesmo estando deliciosa. Ricardo comia devagar, ainda mexendo no celular como se ela nem existisse. De repente, ele largou o celular e olhou para ela pela primeira vez desde que entraram no carro. Amanhã você acorda às 6, limpa a biblioteca do 2º andar, organiza meus ternos e prepara café da tarde para as 15 horas. Vou ter visitas. Laura respirou fundo. Sim, senhor. Ricardo inclinou a cabeça, estudando ela como quem estuda um inseto. Você é diferente das outras que seu pai devia ter por aí. Ainda tem vergonha nos olhos. Ainda tem pureza. Ele disse isso com desprezo, como se pureza fosse uma doença. Os dias seguintes foram um inferno calculado. Ricardo a humilhava de todas as formas possíveis, sem encostar um dedo nela. Fazia ela servir jantares, onde ele recebia mulheres lindas, modelos e socialites, que riam alto e o beijavam na frente de Laura. Fazia ela ficar de pé ao lado, enquanto ele fazia negócios com homens perigosos, que olhavam para ela como se fosse um pedaço de carne. Uma vez, na quarta-feira da 2ª semana, ele trouxe uma loira alta e mandou Laura arrumar o quarto dele.
E não demore, eu vou precisar dele em 10 minutos, ele disse com um sorriso cruel. Laura subiu correndo, trocou os lençóis com lágrimas escorrendo e saiu antes de ouvir os gemidos que sabia que viriam. Mas foi na sexta-feira, quase meia-noite, que tudo mudou. Laura acordou com um som vindo de algum lugar da mansão. Era música. Piano. Ela se levantou devagar, abriu a porta com cuidado e seguiu o som. Desceu as escadas, passou pela sala de estar e chegou em um cômodo que nunca tinha visto. A porta estava entreaberta e a luz fraca revelava Ricardo sentado em um piano de cauda preto, tocando. A música era triste, desesperada, linda de um jeito que doía no peito. Ele estava de calça de moletom e camiseta branca, descalço, cabelos bagunçados, olhos fechados. Era a primeira vez que Laura o via, humano. Laura ficou paralisada assistindo. As lágrimas começaram a descer sozinhas, porque aquela música lembrava algo que a mãe tocava no violão quando ela era criança. De repente, Ricardo parou de tocar e abriu os olhos. "Quem mandou você descer?" Ele perguntou com a voz perigosamente baixa. Laura deu um passo para trás. Eu acordei com o som e... Ricardo se levantou rápido, fechando a tampa do piano com força. "Quem mandou você descer?" Ele gritou dessa vez. Mas quando chegou perto dela, pronto para expulsá-la, ele viu as lágrimas nos olhos dela. "Por que está chorando?" perguntou confuso, a raiva sumindo por um segundo. Laura limpou as lágrimas. "É linda e a música. Minha mãe tocava algo parecido quando eu era pequena." Ricardo ficou parado, como se alguém tivesse dado um soco nele. Então, com a voz mais suave, quase frágil, ele disse: "Volta para o quarto e não desce mais de noite." Mas dessa vez, não era uma ordem. Era quase um pedido. Nos dias seguintes, Ricardo voltou a ser frio e distante, mas algo havia mudado. Ele não trazia mais mulheres para casa e parou de humilhar Laura na frente de outras pessoas. Miguel percebeu a mudança e comentou com Júlia na cozinha sem saber que Laura estava ouvindo do corredor. "O patrão está diferente desde que a menina chegou. Ele não dorme direito, fica tocando piano toda noite e olha para ela quando acha que ninguém está vendo." Júlia suspirou. Aquela menina mexeu com algo dentro dele. Tomara que seja para melhor. Era uma terça-feira de manhã, quase 10 horas, quando Laura decidiu explorar os fundos da mansão. Ela tinha terminado de limpar a biblioteca e viu uma porta de vidro que dava para o quintal. Lá fora, além da piscina enorme e da área gourmet, havia algo coberto por uma cerca de madeira velha e plantas trepadeiras. A curiosidade foi mais forte. Laura empurrou o portão enferrujado e entrou. Era um jardim completamente abandonado, cheio de mato alto, mas no meio de toda aquela destruição, ainda dava para ver canteiros de rosas mortas, um banco de pedra quebrado e uma fonte seca com estátua de anjo. Júlia apareceu correndo atrás dela. "Menina, sai daí agora, ninguém pode entrar aqui." Laura se virou assustada. "Por quê? É só um jardim abandonado." Júlia olhou ao redor com medo, como se Ricardo pudesse aparecer a qualquer momento. Esse jardim era da Sofia Almeida, irmã gêmea do senhor Ricardo. Ela morreu há 15 anos. Se matou, coitada. Tinha só 19 anos. Laura sentiu o coração apertar. O que aconteceu com ela? Júlia baixou a voz. Um homem, um maldito que brincou com os sentimentos dela, prometeu casamento, pegou a virgindade dela e depois espalhou mentiras, humilhou ela na frente de todo mundo. A menina não aguentou a vergonha e se jogou da janela do quarto. O senhor Ricardo encontrou o corpo. Laura olhou para as rosas mortas e sentiu uma dor profunda no peito. Agora tudo fazia sentido. A frieza dele, o desprezo por mulheres, o jeito que ele testava todo mundo esperando traição. Ele estava preso na morte da irmã há 15 anos. Ele nunca superou, né? Laura perguntou baixinho. Júlia balançou a cabeça. Depois que a Sofia morreu, ele virou outra pessoa. Matou o homem que destruiu ela, entrou para o mundo do crime e jurou que nunca mais ia confiar em ninguém. Proibiu todo mundo de entrar nesse jardim. Disse que queria que as flores morressem junto com a irmã. Naquela noite, Laura não conseguiu dormir pensando na história de Sofia. Às 3 da manhã,
ela desceu de novo, mas dessa vez não foi para a sala de música. Foi para o jardim. Levou uma tesoura de poda que tinha visto na área de serviço, uma pá pequena, e começou a trabalhar em silêncio. Arrancou o mato, limpou a terra ao redor das roseiras, podou os galhos secos. Algumas das rosas ainda tinham vida nas raízes, só precisavam de cuidado. Laura trabalhou até o sol nascer, com as mãos sujas de terra, suor escorrendo, mas com um propósito no coração. Se aquelas rosas voltassem a viver, talvez o coração de Ricardo também pudesse. Durante uma semana inteira, Laura acordava de madrugada e cuidava do jardim escondida. As rosas começaram a mostrar brotos novos. A fonte foi limpa, o banco consertado. Júlia descobriu no terceiro dia, mas não contou para ninguém. Você é louca, menina. Se ele descobre, ele te mata. Mas Laura não parava. Ele não precisa saber. Eu faço de madrugada antes dele acordar. Miguel também descobriu, e em vez de contar, trouxe adubo e ferramentas melhores. Minha filha tem a sua idade. Eu gostaria que alguém tivesse coragem de fazer o certo por ela, se ela tivesse no seu lugar, ele disse com os olhos marejados. Mas na segunda-feira seguinte, às 6h15 da manhã, Ricardo acordou mais cedo. Ele desceu para a cozinha e viu a porta do jardim entreaberta. O coração dele disparou. Quem tinha ousado entrar lá? Ele atravessou o quintal com passos rápidos e furiosos, empurrou o portão e congelou. Laura estava lá, de joelhos na terra, com uma muda de rosa nas mãos, plantando com cuidado. O jardim estava completamente diferente, limpo, vivo. As rosas tinham brotos verdes. A fonte tinha água limpa correndo. O banco estava consertado. Quem mandou você tocar aqui? Ricardo gritou com uma voz que era pura dor e fúria. Laura se levantou devagar, com as mãos sujas de terra, e não abaixou a cabeça. Ninguém mandou. Eu quis. Ricardo avançou nela, os olhos vermelhos, as mãos fechadas em punhos. Você não tinha direito. Essas flores deviam estar mortas. Tudo aqui devia estar morto. Ele segurou os ombros dela com força, quase sacudindo. Sua irmã gostaria de ver isso? Laura perguntou, olhando nos olhos dele sem medo. Gostaria de ver esse lugar morto, destruído, assim como você está se destruindo? Ricardo levantou a mão, e por um segundo pareceu que ia bater nela. Mas então ele viu as lágrimas escorrendo no rosto de Laura, viu a coragem naqueles olhos, e algo dentro dele quebrou. Ele soltou ela e caiu de joelhos na terra, no meio das rosas que a irmã tanto amava. E pela primeira vez em 15 anos, Ricardo Almeida chorou. Laura ficou paralisada vendo aquele homem poderoso e temido desmoronar no meio do jardim. Ricardo estava de joelhos, com as mãos cobrindo o rosto, os ombros tremendo. Ela não sabia o que fazer, mas algo mais forte que o medo a fez se ajoelhar ao lado dele e tocar seu ombro devagar. Me desculpa, eu só queria ajudar, ela sussurrou. Ricardo limpou o rosto com as costas da mão e olhou para ela com os olhos vermelhos. Ninguém toca nas coisas da Sofia. Ninguém entra aqui, porque se as flores viverem, eu tenho que aceitar que ela morreu de verdade, ele disse com a voz quebrada. Laura entendeu naquele momento que aquele jardim morto era a única forma dele manter a irmã viva de algum jeito. Ela não ia querer que você vivesse assim, Laura disse segurando a mão dele sem pensar. Ricardo olhou para aquela mão pequena e delicada, segurando a dele, cheia de terra. Você não sabia da Sofia. Não sabia de nada sobre ela. Laura respirou fundo. Sei que ela tinha 19 anos quando morreu. Sei que um homem destruiu ela. Sei que você nunca superou e por isso trata todo mundo como se fosse trair você. Ricardo ficou em silêncio, mas não soltou a mão dela. A Júlia tem boca grande, ele disse, mas sem raiva. Ela te ama e todo mundo aqui te ama. Você só não deixa ninguém chegar perto, Laura respondeu. Ricardo finalmente soltou a mão dela e se levantou, limpando a terra da calça. Você trabalha demais. Não precisava fazer isso. Laura também se levantou. Eu não fiz por obrigação, fiz porque eu entendo a dor de perder alguém. Minha mãe está morrendo de câncer e eu não posso fazer nada para salvar ela. Mas eu posso fazer alguma coisa aqui. Posso fazer essas rosas viverem. Ricardo olhou para ela de um jeito diferente, como se estivesse vendo Laura pela primeira vez.
Você é estranha, ele disse, mas dessa vez parecia quase um elogio. Termina o que começou, mas só você cuida daqui, mais ninguém. E ele saiu do jardim sem olhar para trás. Naquela noite, às 23 horas, Laura ouviu o piano de novo. Ela desceu devagar, e dessa vez, a porta da sala de música estava completamente aberta. Ricardo estava tocando a mesma melodia triste, mas agora parecia diferente. Parecia menos desesperada. Ele viu Laura parada na porta e não parou de tocar. Entra, ele disse sem tirar as mãos das teclas. Laura entrou devagar e sentou no chão, encostada na parede, apenas ouvindo. Quando ele terminou, o silêncio ficou pesado no ar. Ela tocava comigo, Ricardo disse olhando para o piano. A Sofia. A gente tocava junto desde os 7 anos de idade. Éramos gêmeos. Eu nasci 3 minutos antes dela. A gente dividia tudo. Conta mais sobre ela, Laura pediu com a voz suave. Ricardo ficou em silêncio por um tempo, como se estivesse decidindo se confiava ou não. Então começou a falar. Contou como Sofia era alegre, sonhadora, acreditava em amor verdadeiro. Contou como conheceu aquele homem, Bruno Cardoso, um empresário de 30 anos que frequentava os mesmos lugares que eles. Ele prometeu casamento para ela. Levou ela para um hotel dizendo que iam viajar juntos, pegou a virgindade dela e depois espalhou fotos íntimas em grupos de executivos, dizendo que ela era fácil. A voz de Ricardo tremia de raiva, mesmo depois de 15 anos. Ela não aguentou a humilhação. Se jogou da janela do quarto dela numa quinta-feira de manhã. Eu encontrei o corpo no jardim, no meio das rosas que ela tanto amava. Laura sentiu lágrimas escorrerem. E você matou ele? Ricardo olhou para ela sem arrependimento. Matei, com minhas próprias mãos, 3 dias depois do enterro dela, e não me arrependo. Depois disso entrei para o mundo do crime e virei o homem que eu sou hoje. Porque descobri que o mundo não tem piedade, não tem justiça. Tem só os fortes e os fracos. Laura se levantou e caminhou até o piano. Você não é só isso. Você cuida da Júlia, cuida do Miguel. Pagou o tratamento para minha mãe sem eu saber. Você só tem medo de deixar as pessoas verem o homem que você é de verdade. Ricardo ficou olhando para ela com uma expressão que Laura não conseguia decifrar. Os dias seguintes foram diferentes. Ricardo passou a jantar com Laura, a perguntar sobre o dia dela, a até sorrir de canto quando ela contava alguma história boba da floricultura. Miguel comentou com Júlia. O patrão tá mais leve. Faz 15 anos que não vejo ele assim. Mas na quarta-feira da 3ª semana tudo mudou. Ricardo precisava ir para uma reunião perigosa na Zona Leste, um acerto de contas com um fornecedor que estava desviando mercadoria. Antes de sair, ele fez algo que nunca tinha feito. Foi até o quarto de Laura, bateu na porta, e quando ela abriu, ele tocou o rosto dela devagar. Não abre a porta para ninguém hoje. O Miguel fica aqui com você. Se alguém tentar entrar, você corre para o cofre do meu escritório. A senha é 0308, a data que a Sofia nasceu. Laura segurou a mão dele que ainda estava no rosto dela. Você vai voltar? Ele olhou nos olhos dela. Vou, eu prometo. Mas às 2 da manhã, Laura acordou gritando. Era um pesadelo horrível onde a mãe morria e ela não conseguia chegar no hospital a tempo. Ela estava suada, tremendo, chorando. De repente a porta se abriu com força e Ricardo entrou correndo, ainda de terno, sangue no punho da camisa. O que foi? Quem te machucou? Ele perguntou desesperado, olhando ao redor, procurando um inimigo. Laura estava sentada na cama, abraçando os joelhos. Foi só um pesadelo, desculpa te acordar. Ricardo respirou aliviado e sentou na beirada da cama. Você tá tremendo. Sem pensar 2 vezes, ele puxou ela para um abraço. Laura se agarrou nele como se estivesse se afogando e ele fosse a única salvação. O abraço era quente, forte, seguro. Ricardo cheirava a perfume caro, misturado com algo perigoso. Foi só um sonho. Tá tudo bem. Eu tô aqui. Ele sussurrou no ouvido dela, e Laura sentiu um arrepio que não tinha nada a ver com medo. Quando ela levantou o rosto para agradecer, os lábios deles estavam a centímetros de distância, e a tensão no ar ficou impossível de ignorar. Os lábios estavam tão pertos
que Laura conseguia sentir a respiração quente de Ricardo no rosto dela. O coração dela batia tão forte que tinha certeza que ele podia ouvir. Ricardo olhou para a boca dela, depois para os olhos, e algo naquele olhar mudou. Ele passou o polegar devagar pelo rosto molhado de lágrimas dela, limpando com uma delicadeza que contrastava com tudo que ele era. "Você é virgem, não é?" ele perguntou com a voz rouca. Laura sentiu o rosto pegar fogo e abaixou os olhos envergonhada. "Eu nunca tive tempo para essas coisas. Sempre cuidei da mãe e..." Ricardo soltou ela de repente, como se tivesse levado um choque, e se levantou rápido da cama. "Eu não posso. Você não é para isso", ele disse passando a mão no cabelo bagunçado, claramente lutando contra algo interno. Laura ficou confusa, sentindo o corpo ainda quente do abraço dele. "Eu não entendo." Ricardo se virou para ela, e pela primeira vez Laura viu medo nos olhos dele. "Você não entende porque é pura demais para entender. Eu destruo tudo que eu toco. Eu não posso te tocar. Não posso te destruir também." Ele saiu do quarto rapidamente, fechando a porta com força, deixando Laura sozinha, confusa, e sentindo algo novo queimando dentro do peito. No dia seguinte, Ricardo evitou Laura o dia inteiro. Tomou café antes dela acordar, almoçou fora e trancou-se no escritório a tarde toda. Júlia percebeu a tensão e foi falar com Laura na cozinha às 16 horas. "O que aconteceu entre vocês?" ela perguntou enquanto preparava o café. Laura mexia o açúcar sem parar. "Eu não sei. Ele me abraçou ontem de noite e quase me beijou. Mas parou e disse que não podia me tocar." Júlia sorriu de um jeito maternal. "Sabe o que o patrão fez hoje de manhã cedo?" Laura balançou a cabeça. "Ligou para o melhor oncologista de São Paulo e pagou R$200 mil adiantado por um tratamento experimental para sua mãe. Ele não quer que você saiba, mas eu achei que você precisava saber a verdade. Ele te ama, menina. Ele só está morrendo de medo de admitir." Laura sentiu as lágrimas encherem os olhos. R$200 mil, tratamento experimental. Enquanto ele a evitava o dia todo, estava salvando a mãe dela? Ela precisava falar com ele. Mas quando foi bater na porta do escritório às 19 horas, Miguel apareceu no corredor com cara de preocupado. "Laura, volta para o quarto e tranca a porta, agora." A voz dele estava séria de um jeito que ela nunca tinha ouvido. "Por quê? O que está acontecendo?" Miguel olhou para os lados. "O Fernando Costa descobriu sobre você. Ele é o maior rival do Ricardo e mandou uma mensagem dizendo que vai atacar a casa hoje de noite. O patrão foi resolver isso pessoalmente, mas deixou eu aqui para te proteger." Laura mal teve tempo de processar a informação. Às 21 horas e 32 minutos exatamente, as luzes da mansão apagaram todas de uma vez. Miguel gritou: "Fica no quarto!" E Laura ouviu barulho de vidro quebrando, gritos, tiros. Ela trancou a porta do quarto e empurrou o guarda-roupa, mas não adiantou. 3 homens derrubaram a porta. Um deles era enorme, mais de 100 quilos de puro músculo. "Achou que o Ricardo ia te proteger?" Ele riu. Laura tentou correr para a janela, mas foi agarrada pelos cabelos e arrastada escada abaixo. No jardim, ela viu Miguel caído no chão, sangrando do ombro, mas vivo. "Laura, não!" ele gritou tentando se levantar. Jogaram Laura dentro de uma van preta. Eram 4 homens, todos armados, todos com o rosto coberto. A van arrancou em disparada pelas ruas de São Paulo e Laura tentou ver por onde estavam indo. Zona Norte, pelas placas. Pararam em um galpão abandonado perto da Marginal Tietê, cheiro de mofo e urina. Fernando Costa estava esperando. Ele tinha 40 anos, terno cinza, cabelo grisalho penteado para trás e um sorriso que fazia Laura sentir nojo. "Então você é a nova propriedade do Ricardo. Ele tem bom gosto, admito." Ele segurou o queixo dela com força. "Sabe quanto tempo eu esperei para destruir aquele maldito? 15 anos, desde que ele matou meu irmão Bruno." Laura sentiu o estômago revirar. Bruno Cardoso. Era irmão do Fernando. Seu irmão destruiu a Sofia. Ele mereceu morrer. Ela gritou sem pensar. Fernando deu um tapa no rosto dela tão forte que ela caiu no chão.
Meu irmão era um santo comparado ao que o Ricardo é. E agora eu vou usar você para destruir ele do mesmo jeito que ele destruiu minha família. Ele pegou o celular e ligou. Alô, Ricardo? Tenho um presente aqui para você. Sua putinha tá comigo. Se quiser ela viva, vem sozinho pro galpão da Marginal. Você sabe qual. Tem 1 hora. E desligou. Laura estava com o rosto latejando, mãos amarradas, mas não chorou. Ficou rezando baixinho, pedindo que Ricardo não viesse, que ele deixasse ela morrer, mas ficasse vivo. Mas exatamente 53 minutos depois, a porta do galpão explodiu. Ricardo entrou como um demônio, com uma arma em cada mão. Ele não estava sozinho. Tinha uns 5 homens com ele, mas foi ele quem matou a maioria. Laura viu ele atirar com uma precisão assustadora. Viu ele quebrar o pescoço de um homem com as próprias mãos. Viu o sangue espirrar na parede. Fernando tentou usar Laura como escudo, mas Ricardo atirou no ombro dele com tanta precisão que a bala passou a 5 centímetros da cabeça dela. Você nunca mais vai tocar nela, Ricardo disse com a voz gelada e deu uma coronhada na cara de Fernando, deixando ele desacordado no chão. Ricardo cortou as cordas que prendiam Laura com uma faca, as mãos tremendo tanto que ele cortou a própria mão sem nem perceber. Você tá bem? Ele te tocou? Ele te machucou? Ele perguntava desesperado, passando as mãos pelo corpo dela procurando ferimentos. Laura tinha um corte no lábio do tapa e hematomas nos braços, mas estava inteira. Você veio, ela sussurrou, ainda em choque. Ricardo puxou ela num abraço tão forte que quase doeu, enterrando o rosto no cabelo dela. Eu destruo o mundo inteiro por você. Queimo São Paulo inteira se for preciso. Ninguém toca no que é meu, ninguém. A voz dele estava quebrada, desesperada, e Laura entendeu naquele momento que aquele homem estava completamente apaixonado por ela. Ricardo carregou Laura no colo até o carro, ignorando os corpos espalhados pelo galpão e Fernando desacordado no chão. Seus homens ficaram para limpar a bagunça e levar Fernando para um lugar que Laura preferiu não perguntar qual era. No banco de trás do carro, Ricardo tirou o paletó ensanguentado e cobriu ela que tremia, mas não de frio. Eu vou te levar para o hospital, ele disse com a voz ainda tensa. Laura segurou o braço dele. Não, eu só quero ir para casa. Quero ver se o Miguel tá bem. Ricardo olhou para ela como se não acreditasse que ela estava preocupada com outra pessoa depois de tudo que tinha passado. Quando chegaram na mansão, já passava da meia-noite. Júlia estava na porta com os olhos vermelhos de chorar, e quando viu Laura, correu para abraçar ela. Graças a Deus, menina. Graças a Deus. Miguel estava no sofá da sala, com o ombro enfaixado, pálido, mas vivo. Ele tentou se levantar quando viu Laura. Me desculpa. Eu tentei proteger você, eu tentei. Laura se ajoelhou na frente dele e segurou a mão dele. Você levou um tiro por mim. Você não tem nada para pedir desculpa. Miguel olhou para Ricardo. Patrão, a menina é especial. Você sabe disso, né? Ricardo apenas assentiu, a mandíbula travada. Júlia levou Laura para o quarto e ajudou ela a tomar um banho quente. A água desceu marrom de tanta sujeira e sangue seco. Laura ficou debaixo do chuveiro por quase meia hora, tentando processar tudo o que tinha acontecido. Quando saiu, vestiu uma camisola branca simples que Júlia tinha deixado e desceu para pegar um copo de água. Ricardo estava na cozinha, também tomando banho recente, cabelos molhados, sem camisa, só de calça de moletom, limpando o ferimento da mão que ele tinha cortado sem querer. Quando viu Laura, ele congelou. Deixa eu ver isso, Laura disse se aproximando. Ricardo não reclamou, apenas estendeu a mão. O corte não era fundo, mas estava sangrando. Laura pegou o kit de primeiros socorros que Júlia sempre deixava no armário da cozinha e começou a limpar o ferimento dele com cuidado. O silêncio entre eles estava carregado de algo pesado, perigoso, inevitável. Por que você fez aquilo? Laura perguntou baixinho enquanto passava o antisséptico. Você podia ter morrido. Ele tinha homens armados. Você foi sozinho. Ricardo segurou o pulso dela, parando o movimento. Você ainda não entendeu? Ele puxou ela para mais perto, fazendo ela ficar entre as pernas dele. Eu sou seu. Desde o dia que você entrou naquele jardim e trouxe vida de volta para um lugar morto. Desde o dia que você não teve medo de me enfrentar.
Você é minha, Laura Silva, e eu mato quem tocar em você. Laura sentiu o coração disparar. Mas você disse que não podia me tocar. Disse que ia me destruir. Ricardo levantou e segurou o rosto dela com as duas mãos, forçando ela a olhar nos olhos dele. Eu minto. Eu tenho medo. Tenho medo de te amar e te perder como perdi a Sofia. Tenho medo de te destruir, mas quase te perder hoje foi pior que qualquer medo. Ele encostou a testa na dela, respirando fundo. Você parou de ser uma dívida no dia que trouxe vida àquele jardim morto. Você me trouxe de volta à vida, Laura, e eu não consigo mais fingir que você não significa tudo para mim. Laura puxou o rosto dele e o beijou. Foi um beijo desesperado, faminto, cheio de medo e alívio misturados. Ricardo gemeu contra a boca dela e aprofundou o beijo, as mãos descendo pela cintura, puxando ela mais perto. Ele a levantou no colo sem tirar a boca dela, e Laura enrolou as pernas na cintura dele, sentindo o corpo dele duro contra o dela. Ricardo subiu as escadas tropeçando, batendo nas paredes, mas sem soltar ela em momento nenhum. Quando chegaram no quarto dele, um quarto enorme com cama king size que Laura nunca tinha entrado, ele a deitou com cuidado, como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Para se você não quiser, se tiver medo. Eu paro, Ricardo disse ofegante, lutando contra todos os instintos do corpo dele. Laura puxou ele para cima dela. Eu quero você. Ricardo tirou a camisola dela devagar, beijando cada pedaço de pele que aparecia, murmurando palavras que Laura mal conseguia entender no meio dos gemidos. Quando ele finalmente entrou nela, foi devagar, com cuidado, segurando o rosto dela e olhando nos olhos dela. Você é minha, só minha. Ele repetia feito uma reza, feito uma promessa, feito uma salvação. E quando Laura chegou no limite, ela gritou o nome dele, e Ricardo enterrou o rosto no pescoço dela, tremendo, finalmente permitindo-se sentir algo além de dor pela primeira vez em 15 anos. Depois eles ficaram deitados abraçados, suados, corações ainda acelerados. Ricardo não soltou Laura nem por um segundo, como se tivesse medo que ela desaparecesse se ele piscasse. Dorme aqui comigo, ele pediu, beijando a testa dela. Todos os dias. Dorme comigo todos os dias. Não volta para aquele quarto. Laura sorriu cansada. Tá bom. E pela primeira vez, desde que chegou naquela mansão, ela dormiu em paz, nos braços do homem que amava, enquanto ele ficava acordado a noite toda só olhando para ela, com medo de que aquilo fosse um sonho que ia acabar quando o sol nascesse. O sol entrou pela janela enorme do quarto de Ricardo às 7 da manhã, e Laura acordou achando que tinha sido tudo um sonho. Mas quando abriu os olhos, viu Ricardo deitado de lado olhando para ela, apoiado no cotovelo, com um sorriso pequeno no rosto, um sorriso verdadeiro. Bom dia, ele disse com a voz rouca de sono, passando os dedos no cabelo dela. Laura sentiu o rosto esquentar, lembrando da noite anterior. Você dormiu? Ela perguntou. Ricardo balançou a cabeça. Não consegui. Fiquei com medo de acordar e você não estar mais aqui. Ele beijou a testa dela, depois o nariz, depois a boca, devagar, com carinho. Os dias seguintes foram os mais felizes que aquela mansão já tinha visto em 15 anos. Ricardo acordava e tomava café com Laura, coisa que ele nunca fazia com ninguém. Júlia quase desmaiou na primeira manhã quando viu o patrão rindo de algo que Laura contava sobre a floricultura. Miguel, já recuperado do ferimento, brincava com Ricardo. Quem é você e o que fez com meu patrão? Ele perguntou vendo Ricardo ajudar Laura a lavar a louça. Cala a boca, Miguel, Ricardo respondeu jogando o pano de prato nele, mas estava sorrindo. À tarde, Laura cuidava do jardim de Sofia enquanto Ricardo trabalhava. Mas de vez em quando ele aparecia só para ver ela, só para ter certeza que era real. À noite, depois do jantar, virou rotina. Ricardo tocava piano e Laura cantava baixinho, aquelas músicas antigas que a mãe tinha ensinado. Júlia e Miguel assistiam da porta, emocionados. Ele voltou a viver, Júlia sussurrava limpando as lágrimas. A menina fez um milagre. Uma vez, na quinta-feira da segunda semana de felicidade,
Laura estava regando as rosas e cantarolando quando Ricardo a abraçou por trás, enterrando o nariz no cabelo dela. Eu te amo. Ele disse pela primeira vez. Simples assim, sem medo. Laura se virou nos braços dele, com lágrimas nos olhos. Eu também te amo. E ali no meio das rosas que um dia foram mortas e agora viviam, eles se beijaram enquanto o sol se punha em São Paulo. Mas a felicidade durou pouco. Na terça-feira da terceira semana, Laura recebeu uma ligação no celular que Ricardo tinha devolvido para ela. Era um número desconhecido. Ela atendeu. Alô? A voz do outro lado era fria, calculista. Fernando Costa. Achei que você ia querer saber que sua mãezinha não está mais no hospital, Laura. O coração dela parou. O quê? Do que você está falando? Fernando riu. Eu a tirei de lá hoje de manhã. Está num lugar seguro, Nessie, por enquanto. Se você quiser ver ela viva de novo, vai fazer exatamente o que eu mandar. Laura sentiu as pernas fraquejarem. Você está mentindo. Fernando mandou uma foto. Era Dona Teresa, pálida, assustada, amarrada numa cadeira. Acredita agora. Laura desligou o telefone e saiu correndo para o Hospital São Luís, onde a mãe estava internada. Ricardo tinha saído para uma reunião de negócios e não ia voltar até a noite. No hospital, a enfermeira confirmou. A senhora Teresa Silva teve alta médica hoje de manhã às 9 horas. O filho dela, Carlos Silva, assinou os papéis. Laura sentiu o mundo girar. O pai? Ele estava envolvido nisso? Ela voltou correndo para a mansão e encontrou um envelope na porta do quarto. Dentro tinha uma carta e um endereço. A carta dizia: Fórum Criminal da Barra Funda. Amanhã às 14 horas. Você vai testemunhar que Ricardo Almeida matou meu irmão Bruno Cardoso em 2010. Você vai dizer que viu tudo. Se não fizer isso, sua mãe morre. Se contar para o Ricardo, sua mãe morre. Ah, e seu pai te manda um beijo. Ele foi muito útil. Laura sentou no chão e chorou desesperada. Como ela ia fazer isso? Como ia trair Ricardo depois de tudo? Mas era a vida da mãe. Ela pegou papel e caneta e começou a escrever uma carta para Ricardo, explicando tudo, implorando que ele entendesse. Escreveu 3 páginas. As lágrimas borrando a tinta, as mãos tremendo. Quando terminou, olhou para a carta e percebeu que não podia entregar. Se Fernando descobrisse, mataria a mãe na hora. Laura rasgou a carta em pedaços pequenos, jogou no lixo e chorou até não ter mais lágrimas. Às 22 horas, quando Ricardo voltou, ela estava deitada na cama, fingindo dormir. Ele se deitou ao lado dela e a abraçou. Eu te amo, ele sussurrou no ouvido dela. Laura apertou os olhos, as lágrimas escorrendo silenciosas no travesseiro. Na quarta-feira, às 13h30, Laura chegou no Fórum Criminal. Não tinha contado para ninguém onde ia. Deixou um bilhete dizendo que tinha ido resolver assuntos da floricultura. Fernando estava esperando na escadaria de terno preto, sorriso vitorioso. Sabia que você ia fazer a escolha certa. Sua mãe agradece. Ele entregou um papel. Decora isso. Vai falar exatamente o que está escrito. O juiz está esperando. Laura entrou na sala tremendo. E então viu. Ricardo estava lá. De alguma forma ele tinha descoberto. Ele estava sentado com o advogado dele, e quando viu Laura entrar, o rosto dele mudou. Primeiro confusão, depois dor. Uma dor tão profunda que Laura sentiu o coração rasgar. O juiz chamou Laura para depor. A senhorita estava presente na noite de 15 de junho de 2010? Laura abriu a boca, mas nenhum som saiu. Ela olhou para Ricardo. Ele estava olhando para ela com os olhos marejados. E Laura viu o momento exato em que ele entendeu. Traição. De novo. Igual à irmã. Sim, senhor. Laura respondeu com a voz fina. Ricardo fechou os olhos e apertou os punhos. E o que a senhorita viu? O juiz perguntou. Laura respirou fundo, as lágrimas começando a cair. Eu vi. A porta da sala se abriu com força. Era Carlos Silva, o pai dela cambaleando, bêbado, mas com os olhos determinados. Ela não viu nada porque ela nem tinha nascido ainda, ele gritou. O fórum inteiro virou confusão. Carlos entrou tropeçando, seguido por Miguel que o segurava.
Eu fui manipulado pelo Fernando Costa. Ele me obrigou a assinar a alta da Teresa do hospital. Ele armou toda essa dívida desde o começo só para chegar no Ricardo. Ele sabia que ia usar minha filha. Carlos tirou um gravador do bolso e jogou na mesa do juiz. Tá tudo gravado aqui, toda a conversa dele me obrigando a fazer isso. Fernando levantou e tentou sair correndo, mas os seguranças o seguraram. Na confusão, 2 homens de Fernando sacaram armas. Miguel gritou, abaixa, e protegeu Laura. Um tiro ecoou. Carlos caiu no chão, sangue espalhando pelo terno velho dele. Pai! Laura gritou correndo para ele. Ricardo também correu, imobilizando os atiradores com a ajuda dos seguranças. Carlos estava pálido, sangrando do peito, mas ainda respirando. Desculpa, filha. Me desculpa por tudo. Eu precisava consertar. Precisava salvar você. Ele sussurrou antes de desmaiar. A ambulância chegou em 8 minutos, mas pareceu uma eternidade. Laura estava ajoelhada ao lado do pai, as mãos cobertas de sangue dele, pressionando o ferimento como os paramédicos tinham mandado pelo telefone. Não morre. Por favor. Não morre, ela repetia chorando. Carlos abriu os olhos por um segundo, olhou para ela e sussurrou tão baixo que só ela ouviu. Eu sempre te amei, filhinha. Só não soube mostrar. Então fechou os olhos de novo. Ricardo estava ao lado dela, mas não a tocava. A dor nos olhos dele era visível, palpável, sufocante. No hospital Albert Einstein, o melhor de São Paulo, Carlos foi direto para a cirurgia de emergência. A bala tinha perfurado o pulmão direito, mas por centímetros não acertou o coração. Laura estava na sala de espera, tremendo, ainda com sangue nas mãos e na roupa. Miguel tinha ido buscar Dona Teresa no endereço que a polícia encontrou no celular de Fernando. Um apartamento abandonado na Zona Norte. Júlia chegou correndo com roupas limpas para Laura. Mas Ricardo estava encostado na parede do outro lado do corredor, longe dela, os braços cruzados, o maxilar travado. Ele não tinha falado uma palavra com Laura desde o fórum. Depois de 2 horas, Laura não aguentou mais. Ela se levantou e caminhou até ele. Ricardo, eu posso explicar. Ele levantou a mão cortando ela. Não, não fala. A voz dele estava controlada demais, perigosa demais. Você ia me trair, ia me colocar na cadeia, ia destruir tudo. Laura sentiu as lágrimas caírem. Ele ia matar minha mãe. Eu não tinha escolha. Ricardo finalmente olhou para ela, e Laura viu algo quebrado naqueles olhos. Sempre tem escolha. Você podia ter confiado em mim, podia ter me contado, mas você escolheu me trair igual a Sofia foi traída, igual todo mundo sempre faz comigo. Ele se afastou da parede. Eu não consigo mais fazer isso. Fazer o quê? Laura perguntou desesperada, segurando o braço dele. Ricardo se desvencilhou. Isso, nós. Eu não consigo mais confiar. Não consigo mais olhar para você sem ver aquela sala do fórum, sem ver você pronta para me entregar. Laura sentiu o chão sumir debaixo dos pés dela. Você disse que me amava. Ricardo fechou os olhos, as mãos virando punhos. E eu amo. Por isso dói tanto. Por isso eu preciso de tempo. Preciso pensar. Ele começou a andar em direção à saída. Quando seu pai sair da cirurgia, Miguel te leva de volta para casa. Para sua casa. Não para minha. E saiu, deixando Laura desmoronando ali no meio do corredor do hospital. Júlia abraçou Laura enquanto ela chorava. Aquele choro silencioso e doloroso de quem teve o coração arrancado. 3 horas depois, o médico saiu da cirurgia. A cirurgia foi bem sucedida. O paciente Carlos Silva está estável, mas vai precisar ficar internado por pelo menos 2 semanas. Laura respirou aliviada. Miguel apareceu meia hora depois com Dona Teresa, que estava assustada, mas sem ferimentos. Quando viu a filha coberta de sangue, ela quase desmaiou. Meu Deus, filha, o que aconteceu? Laura abraçou a mãe e contou tudo. Cada detalhe. O sequestro, a chantagem, o fórum, o pai levando o tiro. E o Ricardo? Teresa perguntou segurando o rosto da filha. Ele me deixou, mãe. Ele não consegue mais confiar em mim. Teresa ficou em silêncio por um momento.
Depois pediu para Miguel levar ela até a mansão de Ricardo. Eu preciso falar com ele, agora. Miguel olhou para Laura, que apenas assentiu cansada. Às 21h, Teresa bateu na porta da mansão. Ricardo abriu, surpreso de ver a senhora pálida e fraca na porta. Dona Teresa, a senhora não devia estar no hospital? Teresa entrou sem pedir licença e Ricardo fechou a porta. Eles sentaram na sala e ela foi direto ao ponto. Minha filha te ama. Ela se sacrificou por mim e você está jogando isso fora por orgulho. Ricardo passou a mão no rosto cansado. Com todo respeito, a senhora não entende. Teresa o interrompeu. Eu entendo mais do que você imagina. Eu perdi meu primeiro marido, pai da Laura, porque ele foi orgulhoso demais para me perdoar por uma mentira que eu contei para proteger ele. Ele morreu num acidente 2 meses depois, e eu nunca mais pude pedir perdão. Vivi com esse arrependimento até conhecer o Carlos. A vida me deu uma segunda chance. Você está jogando a sua fora. Ricardo olhou para ela, e Teresa viu as lágrimas que ele tentava esconder. Eu tenho medo. Tenho tanto medo de amar e perder de novo. Teresa se levantou com dificuldade e segurou a mão dele. Eu estou morrendo, Ricardo. O câncer voltou. Os médicos me deram 3, talvez 4 meses. A Laura não sabe ainda. Eu não tive coragem de contar para ela. Ricardo arregalou os olhos. O tratamento experimental... Teresa balançou a cabeça. Deu uma sobrevida, mas não foi suficiente. Os exames da semana passada confirmaram. Eu estou te contando isso porque eu preciso saber que minha filha não vai ficar sozinha quando eu partir. Ela só tem você agora. O pai dela vai levar meses para se recuperar. Eu não vou estar aqui. Por favor, não deixa o orgulho destruir o amor de vocês. Eu cometi esse erro. Não comete você também. Ricardo desmoronou. Pela primeira vez desde criança, ele chorou na frente de alguém que não fosse Laura. Chorou pela irmã que perdeu. Chorou pelos 15 anos que viveu em trevas. Chorou por Teresa que estava morrendo. Chorou por Laura que ele tinha machucado. Teresa abraçou ele como abraçaria um filho. Ela te ama, e amor verdadeiro vale qualquer medo, qualquer dor, qualquer risco. Ricardo limpou o rosto e olhou para Teresa. Eu não sei se consigo perdoar. Teresa sorriu fraco. Não precisa perdoar hoje. Só não deixa ela ir embora. Dá tempo ao tempo, mas não deixa ela ir. Ricardo assentiu, as mãos ainda tremendo. E naquela noite, ele tomou a decisão mais difícil da vida dele. Lutar contra o próprio medo. Laura passou 3 dias no apartamento com a mãe, cuidando dela e visitando o pai no hospital. Carlos estava melhorando devagar, conseguia conversar e pediu perdão 1000 vezes para a filha. Eu estraguei tudo, destruí sua vida. Ele chorava. Laura segurava a mão dele. Você salvou ela, pai. Você se redimiu. Agora você precisa se recuperar e ficar longe das apostas. Carlos prometeu, e dessa vez Laura acreditou. Ele tinha olhado a morte de frente e voltado diferente. Miguel aparecia todo dia para levar Laura ao hospital e trazer mantimentos, mas nunca falava sobre Ricardo. Até que na quinta-feira ele não aguentou mais. Ele não dorme, não come direito. Fica o dia inteiro trancado no escritório ou tocando aquele piano até as mãos sangrarem, Miguel disse enquanto dirigia de volta do hospital. Laura olhou para ele assustada. As mãos sangrarem? Miguel assentiu. Júlia já limpou sangue do teclado 3 vezes essa semana. Ele está se destruindo, Laura. Assim como você está se destruindo aqui longe dele. Laura limpou as lágrimas. Ele não quer me ver. Ele deixou claro. Miguel parou o carro na frente do apartamento e se virou para ela. O patrão é orgulhoso, traumatizado e tem mais medo de amar do que de morrer. Mas ele te ama. Eu nunca vi aquele homem amar alguém desde que a irmã dele morreu. Você não vai lutar por isso? Naquela noite, Laura não conseguiu dormir. Ficou pensando nas palavras do Miguel, na mãe que estava morrendo mesmo sem ela saber, no pai que quase morreu para salvar ela, e no homem que amava, mas que estava longe por causa de medo e orgulho. Às 5 da manhã de sexta-feira, Laura tomou uma decisão. Ela pediu para Miguel buscar ela. Me leva para a mansão, agora. Miguel sorriu pela primeira vez em dias. Achei que você nunca ia pedir. No caminho,
Laura comprou sementes de rosas novas, aquelas rosas vermelhas que significavam amor eterno. Ela ia plantar no jardim de Sofia. Ia mostrar para Ricardo que ela não desistia dele, que amor verdadeiro valia a luta. Quando chegaram na mansão, eram 6h20 da manhã. A casa estava silenciosa. Miguel abriu o portão e apontou para os fundos. Ele está lá toda manhã desde que você foi embora. Laura caminhou devagar até o jardim, o coração batendo tão forte que doía. E lá estava ele. Ricardo estava sentado no banco de pedra que ela tinha consertado, cercado pelas rosas que ela tinha trazido de volta à vida, com o rosto entre as mãos. Ele não percebeu a presença dela até Laura ficar na frente dele. Quando Ricardo levantou o rosto, Laura viu os olhos vermelhos, inchados, destruídos. Ele tinha chorado, muito. "O que você está fazendo aqui?" Ele perguntou com a voz rouca, mas sem raiva. Laura se ajoelhou na frente dele, as sementes de rosa na mão. "Eu vim plantar rosas novas. Vim mostrar que eu não desisto de você. Não desisto de nós." Ricardo olhou para as sementes, depois para os olhos dela. "Você me traiu, Laura. Ia me entregar." Laura segurou as mãos dele, que estavam feridas, com cortes nos dedos de tanto tocar piano. "Eu ia salvar minha mãe. Eu ia proteger a única família que eu tinha. Mas eu nunca quis te machucar. Nunca quis te perder. E eu passei esses 3 dias morrendo de saudade de você. Morrendo de medo de ter perdido você para sempre." Ricardo fechou os olhos, as lágrimas escorrendo. Eu também tô morrendo sem você. Mas eu tenho tanto medo, Laura. Tanto medo de te amar e te perder." Laura subiu no colo dele ali mesmo, no banco de pedra, no meio do jardim, e segurou o rosto dele com as 2 mãos. "Você não vai me perder, eu tô aqui, eu escolho você. Todos os dias eu escolho você. Mesmo com medo, mesmo com dor, eu escolho você." Ricardo abriu os olhos e olhou para ela com aquela intensidade que fazia o mundo parar. Me perdoa por ter sido orgulhoso, por ter te mandado embora, por não ter lutado por você." "Não tem nada para perdoar", Laura sussurrou antes de beijar ele. O beijo foi molhado de lágrimas, desesperado, cheio de dor e amor misturados. Ricardo a apertou contra ele, como se ela fosse desaparecer se ele soltasse. Eu te amo tanto que machuca", ele disse entre beijos. "Você me salvou de mim mesmo, Laura. Você me trouxe de volta à vida. Você é a razão de eu acordar todo dia." Laura chorou nos braços dele, de alívio, de felicidade, de amor. "Eu também te amo, e nunca mais vou te deixar. Nunca mais." Eles ficaram ali, abraçados no jardim que um dia foi morto e agora estava vivo, cercados de rosas, enquanto o sol nascia sobre São Paulo, trazendo um novo começo. Naquela tarde, Ricardo chamou Laura na sala. Júlia e Miguel estavam lá também. "Eu conversei com a dona Teresa alguns dias atrás", ele começou, e Laura percebeu pelo tom que era sério. "Ela me contou algo que você precisa saber." Laura sentiu o estômago revirar. "O quê?" Ricardo segurou as mãos dela. "O câncer dela voltou, amor. Os médicos deram alguns meses para ela." Laura sentiu o mundo desabar. Não. O tratamento estava funcionando." Ricardo a abraçou, enquanto ela desmoronava. "Eu já liguei para os melhores especialistas do Brasil e dos Estados Unidos. Vou fazer todo o possível, mas ela pediu que eu te contasse, porque não quer esconder mais." Laura chorou muito naquele dia, mas com Ricardo ao lado, segurando ela, prometendo que ia lutar até o fim, a dor ficou mais suportável. "Eu não vou deixar você passar por isso sozinha", ele prometeu. "Nós vamos aproveitar cada segundo com ela. Vamos fazer cada dia valer a pena." E foi exatamente isso que eles fizeram. Nos dias seguintes, Ricardo reformou a mansão inteira. Tirou os móveis escuros, as cortinas pesadas, colocou cores claras, plantas, flores por todo lado. "A casa tem que refletir vida, não morte", ele disse. Miguel se casou com Fernanda, a médica que tinha cuidado dele no hospital, numa cerimônia pequena, mas linda, no jardim de Sofia. Uma semana depois, numa sexta-feira à tarde, Ricardo levou Laura de volta ao jardim. As rosas vermelhas que ela tinha plantado já estavam começando a brotar. Ele se ajoelhou na frente dela,
com uma caixinha azul na mão. Quando abriu, Laura viu um anel de diamante que brilhava tanto que parecia capturar o sol. Laura Silva, você entrou na minha vida como pagamento de uma dívida. Mas quem pagou uma dívida foi você. Você me ensinou a viver de novo, a amar de novo, a acreditar de novo. Você plantou rosas no meu jardim morto e no meu coração morto. Casa comigo. De verdade. Para sempre. Laura nem conseguiu falar, apenas assentiu chorando, e Ricardo colocou o anel no dedo dela. Depois a beijou enquanto Júlia e Miguel assistiam da janela, chorando de felicidade. Ela disse sim, patrão, Miguel gritou. Ricardo levantou o punho no ar sem soltar Laura. Ela disse sim, e pela primeira vez em 15 anos, aquela mansão ouviu risos, vida e amor de verdade. 6 meses se passaram como num sonho. Carlos Silva se recuperou completamente, ficou sóbrio e voltou a trabalhar na floricultura que Ricardo comprou de volta e reformou toda. Dona Teresa, contra todas as expectativas médicas, respondeu bem ao tratamento experimental mais agressivo que Ricardo trouxe dos Estados Unidos. Os médicos diziam que era um milagre, mas Teresa dizia que era amor mantendo ela viva tempo suficiente para ver a filha casar. E o dia finalmente chegou. Era um sábado de dezembro, véspera de Natal, com o sol brilhando forte sobre São Paulo e a mansão completamente transformada em um jardim de sonhos. A cerimônia seria no Jardim de Sofia, que agora estava irreconhecível de tão lindo. Rosas de todas as cores, brancas, vermelhas, amarelas, rosas, cobriam cada canteiro. A fonte tinha sido reformada e água cristalina caía suave, refletindo a luz do sol. Cadeiras brancas estavam organizadas em fileiras, decoradas com fitas de cetim e mais rosas. No arco onde aconteceria a cerimônia, trepadeiras de flores brancas se entrelaçavam formando algo mágico, celestial. Miguel e Fernanda, agora grávida de 4 meses, estavam na primeira fileira. Júlia, de vestido azul claro, estava chorando, antes mesmo da cerimônia começar. Carlos, de terno simples mas digno, esperava na entrada do jardim com lágrimas nos olhos. Ricardo estava no arco, de terno branco impecável, gravata prata, cabelo penteado para trás, e pela primeira vez em 15 anos, ele parecia completo. Ele não parava de olhar para a entrada do jardim, ansioso, nervoso, feliz. O padre sorriu para ele. Respira, filho. Ela já é sua. Ricardo sorriu, mas o coração batia tão forte que ele tinha certeza que todos ali podiam ouvir. Então, a música começou. Era o piano, uma gravação da música que ele tinha tocado na primeira noite que Laura desceu para ouvir, só que agora arranjada com violinos e violão. E Laura apareceu. Ela estava deslumbrante. O vestido era simples, sem exageros, de renda branca que caía suave até o chão, mangas longas delicadas e um véu transparente preso numa coroa de rosas naturais. Ela não usava sapato de salto, apenas uma sandália baixa branca, porque ela tinha pedido. Eu quero sentir a terra do jardim embaixo dos meus pés, ela tinha dito. O buquê era de rosas vermelhas, as mesmas que ela tinha plantado no dia do pedido de casamento. Dona Teresa, na cadeira de rodas, mas sorrindo radiante, chorava de felicidade. Carlos segurava o braço da filha, tentando não desmoronar. Você tá linda, filhinha. Tão linda, ele sussurrou. Quando Laura chegou no arco, Carlos beijou a testa dela. Cuida da minha menina, ele disse para Ricardo com a voz embargada. Ricardo segurou a mão dele. Com a minha vida. Carlos entregou Laura e foi sentar ao lado de Teresa, que segurou a mão dele. Apesar de todos os erros, eles ainda eram uma família. Ricardo pegou as mãos de Laura, e quando os olhos deles se encontraram, o mundo ao redor desapareceu. Só existia eles dois, aquele jardim, aquelas rosas, aquele amor impossível que tinha se tornado real. O padre pediu os votos, e Ricardo foi o primeiro. Laura, você entrou na minha vida como pagamento de uma dívida, numa época em que eu estava morto por dentro. Eu era só raiva, dor, escuridão. Você pegou um jardim morto e trouxe ele de volta à vida. Mas o que você não sabia é que eu era esse jardim. Eu estava morto, destruído, sem esperança.
E você, com sua coragem, sua pureza, seu amor, me trouxe de volta à vida. Você me ensinou que eu podia amar sem medo de perder, que eu podia confiar sem ser traído, que eu podia viver sem carregar o peso da morte nas costas. Hoje, eu entrego meu coração inteiro para você, sem reservas, sem medos, porque você já mora nele desde o primeiro dia que desafiou minha escuridão com sua luz. Laura chorava tanto que mal conseguia falar, mas quando começou, as palavras saíram do fundo da alma. Ricardo, quando eu entrei nessa mansão, eu achei que ia morrer aqui. Achei que ia perder tudo, minha liberdade, minha vida, minha alma. Mas o que aconteceu foi o contrário. Eu achei tudo. Achei um homem que escondia um coração enorme atrás de paredes de gelo. Achei alguém que me fez acreditar que eu merecia ser amada, que eu não era só a filha que cuida da mãe doente ou a florista sem futuro. Você me fez sentir especial, importante, amada. Você me salvou tanto quanto eu salvei você. E hoje eu prometo ficar do seu lado sempre, nos dias bons e ruins, na luz e na escuridão, porque você é meu lar. O padre mal terminou de falar. Eu vos declaro marido e mulher. E Ricardo já tinha puxado Laura num beijo que arrancou aplausos, gritos e muito choro de todo mundo. Miguel assobiou alto. Júlia gritou, finalmente! Dona Teresa ria e chorava ao mesmo tempo. Carlos levantou o punho no ar. E ali no jardim que um dia simbolizou morte e agora simbolizava vida, Ricardo e Laura se tornaram um. Ele segurou ela no colo e girou. E ela jogou o buquê que Fernanda pegou, o que fez Miguel fingir desmaio de susto. Todo mundo riu. E pela primeira vez em 15 anos, aquela casa conheceu felicidade completa. A festa foi na área da piscina, com churrasco, música ao vivo e muita dança. Ricardo dançou com Laura a noite inteira, sussurrando coisas no ouvido dela que a faziam corar. Na hora de cortar o bolo, ele lambeu o glacê do dedo dela de um jeito tão sensual que Júlia teve que cobrir os olhos. Vocês vão me matar do coração, ela gritou. Meia-noite, Ricardo levou Laura para longe da festa, de volta ao jardim, agora iluminado por luzes de Natal. Eles sentaram no banco de pedra, abraçados, olhando as estrelas. Obrigado, ele disse beijando a testa dela. Por quê? Laura perguntou. Por me salvar, por me amar, por não desistir de mim quando eu merecia que você desistisse. Laura virou o rosto e beijou ele devagar. Eu nunca vou desistir de você. Nunca. E sussurrou perto do ouvido dele. E tem mais uma coisa. A gente vai precisar reformar um quarto, porque daqui a 7 meses a gente vai precisar de um berço. Ricardo congelou, os olhos arregalando. Você tá grávida? Laura sorriu com lágrimas nos olhos. Tô. Ricardo levantou ela nos braços e girou gritando tão alto que toda a festa ouviu. Eu vou ser pai, a gente vai ter um bebê. E aquela noite terminou com risos, abraços, lágrimas de felicidade e a certeza de que o amor tinha vencido todas as batalhas. 3 anos depois, numa manhã ensolarada de sábado, o jardim de Sofia estava cheio de vida. Uma menina de 3 anos, cabelos castanhos cacheados e olhos verdes iguais aos do pai, corria entre as rosas gritando de alegria. Papai, olha, tem uma borboleta! Ricardo estava sentado no banco de pedra, Laura ao lado dele, grávida de 6 meses do segundo filho. Ele olhou para a filha e sorriu aquele sorriso que só Laura e Sofia conheciam. Pega ela com cuidado, Sofia, ele disse. A menina tinha o nome da tia que nunca conheceu, mas que todos os dias ouvia histórias sobre. Dona Teresa, agora com o câncer controlado há 2 anos, estava tomando chá com Júlia debaixo da pérgola, rindo de algo. Carlos apareceu trazendo flores da floricultura, sóbrio há 3 anos, um homem completamente transformado. Miguel e Fernanda chegaram com a filha de 2 anos e as crianças correram juntas pelo jardim. Laura apoiou a cabeça no ombro de Ricardo. A gente conseguiu, ela sussurrou. Ricardo beijou a testa dela. A gente conseguiu. E ali, cercado pela família que ele nunca pensou que teria, no jardim que simbolizava sua redenção, Ricardo Almeida finalmente entendeu que o amor não era uma fraqueza. Era a única força capaz de trazer um homem morto de volta à vida.
E enquanto a pequena Sofia plantava uma rosa nova com a ajuda do avô Carlos, Laura e Ricardo trocaram um olhar que dizia tudo. Eles tinham vencido a escuridão, juntos, para sempre.